A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos sentar. Nós vamos estar no finalzinho do que eu quero falar aqui agora de início. Nós vamos abrir um texto e vamos ler, porque ele é um chamado, uma visão do trono de Deus e um chamado. E já cantamos o louvor aqui falando sobre Isaías, lá em Isaías 6. Eu fiquei olhando ali, parece até que eu combinei com o Ministério do Louvor. Será que Deus está nisso? Né, Thaís? Por falar nisso, eu quero elogiar o Ministério do Louvor. Nosso está com uma unção muito tremenda. E o que nós vamos falar hoje, irmãos, é o que deve acontecer após o encontro. Eu sempre vi muita questão sobre o encontro com Deus. Quando eu saí da Amazônia, eu passei um tempo morando na Amazônia e cheguei no Rio de Janeiro. O encontro com Deus estava marginalizado no Rio de Janeiro. E foi uma luta muito grande para mim conseguir colocar no coração de alguns pastores que aquilo ali era de Deus. Isso porque aconteceu muita criancice. E eu digo criancice, irmãos, porque o mundo espiritual, ele é um mundo que nos permite algumas coisas, porque não é palpável, né? Uma visão de Deus, e cada um tem a responsabilidade. Eu fico apavorado de ver alguém que fala em nome de Deus. A minha experiência é uma experiência que Deus fala comigo, e Ele fala muito comigo. Já falei várias vezes para vocês aqui de vezes que Deus falou comigo. Uma das que mais me marcou nos últimos dias foi quando minha esposa disse, eu pedi para namorar com ela, ela disse que não me amava, e eu falei, e o Deus Espírito Santo falou, mas ela vai te amar. E eu falei, posso orar? Ela falou, pode. Aí pronto. E hoje nós estamos casados, para a honra e glória do Senhor. Então nós temos que aprender a ouvir a voz do Espírito Santo, mas eu tenho um medo muito grande quando alguém, em nome de Deus, fala, eis que eu vos falo. Por quê? Porque ali você dizendo que é Deus falando, é você falar tudo que Deus falou do jeito que Ele falou, sem colocar nenhuma vírgula, nem um tio. E o que eu vejo de experiência, até no estudo de teologia, quando nós vamos ver as cartas paulinas, por que se identifica algumas cartas como paulina? Porque o jeito de escrever é de Paulo. Ou seja, o Espírito Santo falou, Deus orientou, mas Paulo colocou a parte dele ali. Então você pode reconhecer o escrito dele pelo jeito dele escrever. Então quando você fala isso, eis que eu vos falo, você está trazendo uma responsabilidade, porque a Bíblia diz que ai daqueles que falam em nome do Espírito Santo. Deus às vezes não mandou falar nada e o camarada está falando. Nós estamos diante aí de muitas profecias, né? E eu fico olhando o que está acontecendo, eu vejo muito crente apavorado. Eu tenho para mim uma coisa muito simples sobre profecia. Eu creio em profecia, eu creio em visão, eu creio em sonho. E toda vez que Deus te dá uma profecia, ou Ele está te avisando que vai acontecer algo, ou Ele está dizendo para você se posicionar para que não aconteça aquilo. E quando acontece qualquer uma dessas duas coisas, o que você tem que fazer? Vigiar e orar. Você não tem que ficar amedrontado, você não tem que ficar apavorado, você não tem que ficar ansioso, você tem que descansar nos braços do Pai, descansar nas asas do Senhor, né, Aline? Descansar nas asas do Senhor, como foi dito hoje de manhã na escola bíblica, e deixar que Deus está cuidando, e você vai vigiar. Faz uma perguntinha que está lá em 1 Coríntios 11, examine-se o homem a si mesmo. Vai lá para dentro de você,
olha para o espelho e verifica o que está acontecendo dentro de mim, como é que eu estou diante de Deus. Só você pode fazer isso. Só você pode fazer isso. Olhar para dentro de você e saber o que Deus está falando, como Deus está tratando contigo. Quando a pastora pergunta aqui, quem gosta de orar? Eu fico apavorado, que um monte de gente falou, mas quando chega no culto de oração, não aparece um terço da igreja. Será que tem alguém mentindo no eu? Ou será que tem alguém deixando de fazer o que gosta de fazer? Tudo isso, irmãos, é o mover do Espírito Santo. E nós estamos saindo do encontro com Deus. E o encontro com Deus é um evento. Outra coisa que me preocupa muito é quando a igreja é movimentada por eventos. O nosso pastor também se preocupa. Nós conversamos essa semana um pouco sobre isso. Porque o evento motiva. Aí fala, vamos fazer uma campanha disso. Aí vai um monte de gente. Hoje em dia a campanha dá dinheiro. Vamos fazer o mês de primícia. Aí o pessoal se move para aquilo ali. Aí quando chega no início do ano, mês de primícia, aí faz a agenda, aí faz um propósito, vou ser melhor para Deus. Uma semana depois já esqueceu. E a Bíblia diz que é melhor não fazer um trato com Deus do que fazendo não cumprir. Quantos aqui já foram no encontro com Deus? Olha só, gente. Hoje nós vivemos no louvor algo parecido aqui com o que acontece no encontro com Deus. E eu não entendo por que lá no encontro as pessoas se derramam e quando voltam para a igreja, o Deus que está lá não está aqui, o nosso Deus não é onipresente, nem é onisciente. Ele não está em todos os lugares. Por que nós temos vergonha dos irmãos? Será porque a nossa roupa aqui está uma roupa mais social? Será que é porque nós estamos num ambiente com ar-condicionado? O fato é que nós devemos saber o que deve acontecer após o encontro. E para isso eu quero falar com vocês sobre algumas coisas de encontro. A Bíblia fala de vários encontros. O mais importante é aprender qual deve ser o comportamento do homem durante e após o encontro com Deus. Você tem que ter esse entendimento. O que Deus está querendo contigo? Depois de todo aquele movimento, de todo o mover do Espírito Santo que falou conosco, eu vi gente dobrando o joelho, adorando. Eu vi gente que demorou um pouquinho mais, do jeitinho que eu falei no pré-encontro. Falei, todos vão ser tocados pelo Espírito Santo. Uns antes, outros depois. Uns mais, outros menos. Depende do teu coração aberto. Se você abrir o teu coração desde o início para Deus, você começa logo a receber. Teve gente que começou a receber aqui no pré-encontro. Mas com muita alegria eu fui vendo as pessoas sendo ministradas e recebendo, e cada vez, cada um sendo tocado pelo Espírito de Deus. Existe na Bíblia até encontro com Satanás. Eu tenho certeza que ninguém aqui quer. Mas esse encontro, ele não te convida, não, ele vem. E uma prova disso está lá em Mateus 4, do versículo 1 ao 11, na tentação de Jesus, que o próprio Satanás foi lá tentar Jesus. Tem crente que acha que saiu do encontro com Deus e agora ele está tão poderoso que Satanás não vai vir. Mas olha, irmão, esse texto de Mateus 4, 1 a 11, a tentação de Jesus, Satanás foi ousado. Jesus estava 40 dias. 40 dias de jejum. E Satanás foi lá para tentar ele. Quando ele estava mais debilitado, quando a fome estava ali alcançando já, né? E Satanás vai lá e traz grandes tentações. E usa o quê? A palavra de Deus. Ter um encontro com Satanás não é bom, mas ele está querendo um encontro contigo. Ele está procurando você. Por quê? Porque ele veio para roubar, matar e destruir. É o que ele quer.
E o que nós devemos fazer? Nós devemos saber o nosso comportamento, nós devemos blindar a nossa vida, nós devemos nos armar, né? Hoje foi falado de pavê e escudo. Eu até ia falar, depois você ia falar com a Aline, esqueci de falar, porque o escudo é uma coisa que dá mobilidade, você anda com ele no braço para se proteger na hora da guerra. E o pavê é aquele escudo grandão. Se você já viu o filme O Romano, vê aqueles caras com aquele escudo que eles falam, normalmente lá nos 300 de Gideões, o filme, né? Os 300 de Gideão, eles falam escudo! E eles se fecham debaixo daquele escudo grandão e ficam blindados. O pavê é aquele escudo maior, que tem menos mobilidade, é muito pesado, mas protege mais. Estar na presença de Deus é pavê e escudo, é estar protegido, é estar guardado. E nós devemos buscar a presença de Deus para nos guardar. E como que eu busco? Eu busco quando eu busco aprender a palavra. Quando eu medito dia e noite na palavra. Meditar dia e noite na palavra é ficar com a Bíblia, aí eu vou para o trabalho, Bíblia. Aí, não, meu irmão, é meditar, é pensar naquilo que foi dito. É igual o boi, que ele come durante o dia e de noite ele fica ali remoendo aquele mato, ele traz de volta à boca o mato que ele comeu e ele começa a remoer e ele vai tirando todo o sumo daquele alimento que ele consumiu. E nós devemos então a palavra, meditar dia e noite, pensar na palavra quando eu estou no trânsito, pensar na palavra quando eu estou em casa, quando a minha esposa fala alguma coisa que me ofendeu, me agrediu, quando o meu filho faz alguma coisa, eu tenho que saber como agir, como eu devo ser como filho de Deus que está na presença de Deus. E quando você aprende a andar na presença de Deus, você aprende que você não precisa nem se defender mais. É Ele que te defende. É Ele que nos guarda. Quando nós aprendemos a andar na presença de Deus. Satanás não pode roubar. Satanás não rouba a nossa paz. Ele não mata a nossa esperança. Ele não mata a nossa fé. Ele não destrói o que Deus tem construído na nossa vida. Mas por que nós não agimos da forma correta após ter um encontro com Deus? Nós esquecemos das coisas que tratamos com Deus, esquecemos das coisas que Deus falou conosco. E nós temos que parar, irmão, nós temos que pensar, porque Jesus veio para dar vida. Isso não é palavra para ficar falando de forma forte, não. Isso é verdade. Vida e vida em abundância. É vida que transforma a nossa vida. É vida que faz com que eu glorifique a Deus em todo o tempo. É vida com que eu acredite que Deus está aqui nesse lugar. Que Deus está falando contigo através de mim agora. Por que nós levantamos? Uma vez eu pastoreava no Rio de Janeiro, eu convidei um pastor coreano. Me apresentaram ele, eu convidei ele para pregar na igreja, ficou apavorado. Eu fiquei com vergonha como pastor. Ele chegou para mim e falou assim: pastor, eles levantam durante o culto, né? Lá na Coreia ninguém levanta não. Ele ficou apavorado porque o irmão levantou para ir beber água. Pensa bem, irmãos. Você está falando comigo. Pastor Roger, quero falar com o senhor. Por não, meu irmão. Aí você começa a conversar, eu viro as costas. Aí vou lá, presta um copo d'água aqui, deixa você falando lá sozinho. Aí pego o copo d'água, bebo, aí volto. O que você estava falando mesmo? É isso que a gente faz quando a gente levanta na hora do culto. É isso que a gente faz quando a gente vira para o lado e conversa com o irmão. Se nós acreditamos que Deus está falando através do pregador, nós viramos as costas para Deus e damos mais importância. Quando eu era pequenininho, minha mãe dizia: é falta de educação. Só que é falta de educação com Deus. No encontro, irmão, nós aprendemos a nos calar diante do Todo-Poderoso.
Ao ouvir a voz dele, sabe o que acontece? Nós somos impactados. É tremendo ouvir a voz de Deus. É tremendo ver Deus mostrar nossas falhas. E quando você se encontra com Deus, a única coisa que você vê é que você é pecador e Ele é santo. Que só a misericórdia dEle vai me fazer estar na presença dEle. E quando nós recebemos uma coisa que só por misericórdia, nós temos que aprender a aproveitar essa chance. Tem alguns casos de encontro com Deus que eu queria passar aqui agora. Abraão foi provado. Está lá em Gênesis 21, de 1 a 19, no versículo 1 diz: depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova. E lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: eis-me aqui. Quando Deus te chama, o que você responde? Jacó teve o seu nome mudado, foi abençoado, foi marcado. Está lá em Gênesis 32, de 22 a 32, né? Diz: então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Tornou Jacó, dize: rogo-te, como te chamas? Respondeu ele: por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali, foi abençoado. Aquele lugar chamou Jacó Peniel, pois disse: vi Deus face a face, a minha vida foi salva. Versículo 31, nasceu-lhe o sol, quando ele atravessava Peniel, e manquejava de uma coxa. A coisa foi tão forte que ele saiu marcado, saiu de lá manquejando. A luta dele com Deus. Nós temos que aprender, passa por favor os outros encontros. Samuel sentiu o temor de falar o que Deus revelou lá em 1 Samuel 3,15. Ficou Samuel deitado até pela manhã, então abriu a porta da casa do Senhor. Porém temia relatar a visão a Eli. O que ele tinha mostrado para aquele menino Samuel, aqui Samuel era um menino, ele mostrou os erros de Eli. Eli estava sendo negligente na casa do Senhor, negligente na criação e correção dos seus filhos. E ele mostrou tudo para aquele menino. E como é que eu vou falar com o sacerdote que ele está precisando se corrigir com Deus? Ele tinha temor de falar. E pode ter certeza, meu irmão, se você começa a procurar Deus, tem hora que Deus vai te dar coisas que você vai falar: como que eu vou falar isso com essa pessoa? Uma vez eu estava orando, eu servia no 8º grupo de artilharia de campanha paraquedista. Eu estava orando pelo meu comandante, Coronel Lobo Loureiro. E o Senhor falou para mim: manda ele se corrigir, porque senão ele vai perder o casamento dele. Eu era subtenente, aí tem pastor outro dia desse contou, né? Subtenente, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel. Vai eu lá falar com o coronel: licença, coronel, eu queria falar com o senhor. Posso falar? Pode sim. Posso falar para o senhor de homem para homem? Ele pode. Posso falar para o senhor de homem de Deus para o senhor? Ele pode sim, Sabag, eu sei que você é homem de Deus. Quando ele falou isso, E eu falei para ele: se o senhor continuar fazendo as coisas que o senhor está fazendo, o senhor vai perder o seu casamento. Se ajeita diante de Deus. E no final do ano ele me agradeceu. Mas não foi fácil não. Ouvir Deus implica que você tenha coragem de fazer o que Deus vai mandar você fazer. Elias viu que Deus falava e se mostra como ele quer.
Disse-lhe Deus: sai e ponte neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor um grande e forte vento, fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cicio, tranquilo e suave, aquele ventinho, a brisa. Foi ali que o Senhor falou com ele. Deus fala contigo do jeito que Ele quer e na hora que Ele quer. Você não determina para Deus, é Deus que faz do jeito dele. E você tem que aprender a ter um encontro com Ele e manter esse encontro para que você possa ficar ouvindo a voz dele. Eu lembro uma vez eu estava organizando um casamento na igreja, era o casamento da filha do pastor da igreja. Eu e o irmão Jorge na Kombi da igreja. A gente estava levando um material para o salão onde seria a festa. E eu vinha dirigindo e o melhor caminho era por aqui. Mas o Senhor falou: entra por aqui. Aí eu falei para o Jorge: interessante, o caminho para cá é o mais rápido, mas o Senhor está falando para mim entrar por aqui. Por aqui eu passava pelo trânsito do centro do bairro onde eu morava, que era Campo Grande, que é um bairro que tem um trânsito muito forte. E quando eu comecei a subir do lado do Hospital Rocha Faria, minhas duas filhas, uma com 11 anos e a outra com 8 anos, de mão dada, atravessando. Eu parei, chamei elas e perguntei: o que vocês estão fazendo aqui? A mãe tinha feito uma correção nelas, muito forte, e elas resolveram fugir de casa. Iam atravessar o bairro para ir para a casa da minha mãe. O Senhor só falou assim para mim: entra por aqui. Ele não falou: entra por aqui que tu vai encontrar tuas filhas. Não, entra por aqui. E é manso e suave. Ele falou assim, bem calminho: entra por aqui. Eu falei: Jorge, Deus está mandando ir por aqui. Aí ele falou: então vai. Você tem que aprender a ouvir a voz de Deus. Você tem que entender a voz de Deus. E você tem que obedecer a voz de Deus. Gideão saiu do anonimato, foi chamado lá em Juízes 6, de 1 a 24. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. Samuel sentiu temor de falar o que Deus revelou. Já falei, né? Pode passar, por favor. No encontro com Deus, Elias viu que Deus fala e se mostra como Ele quer. Pode passar, por favor. Deus nos chama e sempre estará conosco. Êxodo 33:14 diz: respondeu-lhe: a minha presença irá contigo e eu te darei descanso. Moisés tinha sido chamado para algo terrível, irmão. Moisés conhecia Faraó, sabia de tudo que acontecia naquele reino. E ele é chamado para confrontar aquele rei terrível. Mas também tem que ter aquilo ali, ó, o homem tem que querer a presença do Senhor. Logo no versículo 15, quando Deus fala para Moisés que ele iria com ele, Moisés diz: se a tua presença não vai comigo, não faças subir deste lugar. Então, Deus chama, Deus vai estar contigo, mas você tem que querer Deus contigo. Você foi ao encontro com Deus, agora você tem que fazer a manutenção dessa presença poderosa na tua vida. E eu faço isso com santidade, eu faço isso com busca pela palavra de Deus, eu faço isso buscando saber o que Deus quer comigo, qual é o meu ministério, qual é o serviço que Deus quer que eu faça.
Infelizmente, irmãos, as pessoas estão procurando glória para si próprio. Querem lugar de primazia. Dão mais importância às coisas do mundo do que às coisas de Deus. A pastora falou que muita gente gosta de oração, tem os mendigos de oração. Ora por mim, ora por mim. Vai botar teu joelho no chão e vai orar, meu irmão. Pode ser que o que você está pedindo não é o que Deus quer para você. E pode ser que o que você nem sonha é o que Deus tem guardado para você. E quando você começa a buscar a Deus em espírito e verdade, quando o teu coração realmente é aberto ao Espírito Santo de Deus, normalmente o que acontece é que Deus tem coisas muito maiores do que nós pensamos ou sonhamos. Mas eu tenho que me manter na presença de Deus. Eu não tenho que estar na presença de Deus somente na hora que alguém canta bonito aqui na frente, não. Aí vem o ministério de louvor, cheio de unção, faz uma ministração, aí eu me derramo. Mas quando eu estou lá no oculto do meu quarto, eu não me derramo diante de Deus. Se o que está acontecendo com você na hora de um louvor tremendo é o mesmo que acontece no teu quarto, descansa o teu coração. Mas se lá no teu quarto você não consegue sentir a presença de Deus, vigia. Examine-se a ti mesmo. Porque está faltando alguma coisa contigo. E quer saber, meu irmão? Deus fala do oculto do quarto, nós ouvimos essa semana aqui. Deus fala do oculto do quarto, fala que é o lugar que você separa, que você está ali diante de Deus, mas o oculto do quarto está aqui, ó, dentro do teu coração. Deus conhece o teu coração, a forma como você busca. Como é que você tem buscado a Deus? Como você tem obedecido à voz dele? Até que ponto você está disposto a abrir mão da tua vida? É fácil falar que foi provado. Foi lá, pega o teu filho, teu único filho, e vai lá oferecer em holocausto para mim. O que é mais importante que Deus na tua vida? Vou melhorar, o que é mais importante do que a vontade de Deus na tua vida? Agora sim eu quero pedir para você ficar de pé e abrir a tua Bíblia lá em Isaías capítulo 6. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Mas eu quero pedir para você que você pense Isaías capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 13. É todo o capítulo 6. Eu quero que você leia isso aí como se você estivesse tendo a visão de Elias. Amém? Abre a tua Bíblia, porque eu quero que você marque para essa semana. Lembra do boi? Eu quero que você remoa essa palavra. Quero pedir para você remoer essa palavra. Deixar que o Espírito Santo de Deus fale contigo. O que Ele está querendo contigo? E eu tenho certeza, irmãos, que Deus está querendo um grande avivamento no nosso meio. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um lalabalaia suri. Tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios,
e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de vir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Então disse ele: vai e diz a este povo: ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais. Torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos e ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Então disse eu: até quando, Senhor? Ele respondeu: até que sejam desoladas as cidades e fiquem sem habitantes as casas, fique sem moradores, e a terra seja de todo assolada. E o Senhor afaste dela os homens, e no meio da terra seja grande o desamparo. Mas, se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará-se destruída, como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, ainda fica o toco. Assim a santa semente é o seu toco. Deus está dizendo para você nessa noite: você nasceu morto, mas Ele te fez como um tronco caído na beira da estrada, que dá o seu fruto no tempo certo. O tronco cortado e caído, que basta receber um pouco de orvalho, e o orvalho é a palavra de Deus. Você começa a dar folha novamente, você novamente a frutificar, porque Deus está querendo fazer uma obra tremenda na tua vida. É muito fácil você ser profeta do Senhor. Basta você virar para o teu irmão que está do teu lado agora e dizer para ele: Deus tem um propósito na tua vida. Vira para ele, fala para ele. Vira para ele e fala assim: esse propósito é tremendo. Deus está querendo fazer um grande mover na nossa igreja. Deus está chamando a igreja há dias. Mas parece que tem gente que está tão preocupado com seus afazeres, que esquece que o mais importante é a vida espiritual. Nós somos um espírito que moramos em um corpo que vai perecer, vai voltar ao pó. E temos uma alma que é o sopro de vida. Uma hora essa vida se extingue e o espírito vai para o juízo. O que você tem feito com o encontro com Deus? O que você tem feito depois de você ter um encontro com Deus e Deus avivar a tua vida? Você tem ouvido a voz do Senhor? Você tem ouvido o chamado dEle? Diante de Deus, depois do encontro, para quantas pessoas você falou de Jesus? Por quantas pessoas você tem se importado? Ah, pastor, eu falo com elas, mas elas não ouvem. Deus acabou de falar agora, continua falando. Você não é juiz? Continua falando, continua chamando. Pastor, eu não tenho condição de falar, eu não conheço a Bíblia, então vai estudar. Eu não sei pregar. Quem disse que Deus te manda ser pregador? Deus manda você falar do amor dele. E às vezes basta uma palavra. Ontem foi dito isso aí lá no evangelismo. Nós estávamos lá e bastou uma pessoa passar no carro e ver a frase: Jesus te ama.
E as lágrimas escorreram do olho daquela pessoa que estava no carro. Que adianta Deus te chamar à santidade? Que adianta Deus te chamar para Ele, dizer, ide, pregai o Evangelho a toda criatura, se você não tem obedecido? Que adianta, igreja, nós estamos indo para o encontro com Deus e saímos de lá e continuar na mesmice? Ei, Deus está querendo fazer algo novo. Deus está querendo transformar a tua vida em uma vida de grande luzeiro. Deus está querendo que você seja a luz do mundo, sal da terra, mas você tem que se dispor, tem que dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Deus está falando contigo, igreja. Deus está falando comigo. Eu sei que para muita gente eu pareço maluco. Glória a Deus pela vida da minha esposa. E quando eu falei para ela, nós vamos sair daqui, e ela falou assim, onde você for eu vou. Aquele dia ela não sabe não, mas eu fui para o joelho agradecer a Deus. Porque eu sei que Deus tem um propósito na minha vida. Algumas pessoas já falam, não, o senhor não tem mais não, o senhor não tem mais idade para isso não, pastor. O senhor já está aposentado, fica quietinho, o senhor tem direito ao descanso. Mas a palavra de Deus diz para mim que o meu descanso vai ser lá na glória. Eu quero chegar diante dele com as minhas mãos e falar assim, eis aqui, Senhor, a minha obra. Eis aqui as almas que tu me deste. Eu quero que você pense o que você está querendo com Deus. Porque se eu vou encontrar com alguém, é porque eu quero algo dessa pessoa. E eu vou dizer para você, nada de material nessa terra é bom pedir a Deus. Peça a glória dele sobre a tua vida. Peça a unção dele sobre a tua vida. Peça o poder dele sobre a tua vida para poder salvar vidas, para poder curar vidas, para ter autoridade no pregar a palavra. Ei, levanta-te e resplandece, porque já veio a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Deus está te chamando, igreja. E eu quero fazer uma contraproposta aqui para você. Porque a palavra de Deus, como eu já citei aqui, diz que é melhor não fazer um trato com Deus do que fazendo não cumpri-lo. Pode parecer que eu estou querendo pregar contra a minha pregação. Não estou não. Eu estou trazendo um alerta. Porque o que eu vou fazer agora é convocar você que teve um encontro com Deus. Que você tenha coragem de sair do teu lugar, vir para o altar e dizer, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E eu garanto para você que você não sabe o que vai acontecer depois disso. Quando eu falei isso para o Senhor, eu estava com a minha vida toda estabilizada no Rio de Janeiro. E eu falei para ele, eis-me aqui, Senhor. Falei através de uma música. Era um mês de missões da igreja. Eu era professor da escola dominical e a classe tinha que fazer uma música. E nem fez. Aí eu chamei o evangelista Gilberto, hoje é evangelista, na época era diácono. Falei, vamos fazer uma música aqui, Gilberto. E eu fazendo música só para expulsar demônio, porque... E eu falei naquela música, vou a qualquer lugar, onde tu mandar, Senhor, eu vou. No final do ano eu estava vindo para a Amazônia. É Deus te chamando. É Deus te chamando, igreja. E você diz para Ele o que você quer dizer. E você responde para Ele o que você quer falar. Mas eu tenho certeza que o que Deus tem para a tua vida é muito maior do que você sonhou, do que você pensou, do que você imaginou. Deus tem algo novo, igreja.
Deus tem um transbordar sobrenatural sobre a tua vida. Ministério de Louvor, me ajuda. Responde para Deus. Que o Senhor nos santificou, irmãos, através do sangue de Cristo, para que nós possamos dar frutos. Frutos de paz, frutos de transformação de vida. Deus está querendo transformar a nossa vida. Deus está querendo fazer de nós instrumentos na sua mão, instrumentos hábeis na sua mão. Coloca a tua vida diante do Senhor. Coloca. Vamos louvar o Senhor. Enquanto isso, você que ainda está parado aí, se você sentir no coração, vem para cá. Mas vou te dizer, só vem se você for cumprir o que Deus vai tratar contigo. Colocando diante do Senhor. Derrama diante de Deus, porque Deus está derramando sobre ti, igreja. Deus está derramando uma unção de poder, uma unção de autoridade, uma unção de transformação, onde toda timidez cai por terra, onde toda tristeza cai por terra. Deus te enche de alegria, alegria sobrenatural, na presença do Espírito Santo de Deus. Deus quer derramar sobre a igreja o dom de línguas. Deus quer derramar o dom do amor. Deus quer derramar sobre a tua vida. Vai derramando a tua glória, Senhor. Vai derramando a tua glória sobre o teu povo, Senhor. Vai enchendo o teu povo, Senhor. Vai enchendo, Senhor. Sede cheio, sede cheio, sede cheio, sede cheio do poder de Deus. Sede cheio da graça de Deus. Abra a tua boca. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Glorifica a Deus. Rabalaya, Surya, Rabalaya. Sua glória. Rabalaya, Surya. Sua glória. Sua glória. Sua glória. Glorifica a Deus. Recebe glória, recebe poder para ser testemunha, poder para ganhar vidas, poder para transformar vidas. Recebe. Deus está querendo transformar, Deus está querendo derramar. Recebe. Recebe, igreja. Sua glória. Sua glória, sua glória. Você não precisa de um evento, você não precisa de um encontro com Deus no sítio. Você tem um encontro com Deus todos os dias. Ele quer estar contigo, Ele quer tratar contigo, Ele quer transformar a tua vida, Ele quer fazer diferença na tua vida. Rabalaya, Surya.
Abre teu coração e recebe. Sua glória. Abre teu coração e recebe. Sua glória. Abre teu coração e recebe. Diga para ele: eis-me aqui, Senhor. Eu abro meu coração. Eu recebo a unção da tua palavra. Eu recebo a unção do amor pelas vidas. Usa-me. Usa-me. Eita glória. Eita glória de Deus. Fogo de Deus está caindo desse lugar, igreja. Fogo de Deus está sendo derramado nesse lugar, igreja. Oh glória. Oh glória. Oh glória. Eis-me aqui. 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 Sua glória, sua glória. Envia-me com sua glória, sua glória, sua glória. Transforma-me com a tua glória, Senhor. Envia-me com sua Faz novo para ti, Senhor. sua Renova minhas forças, Pai. Renova a força desse povo, Senhor. Enche da tua presença, Pai. Enche da tua presença. Enche, Pai. Enche da tua presença, Pai. sua glória. Enche, Paizinho. Enche, Paizinho. Com sua glória, com sua glória, com sua glória. Envia-me. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me. Eis-me aqui. Diga pra ele. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Envia-me com sua glória, com sua glória, com sua glória. Com sua glória, com sua glória, com sua glória. Que o Senhor da glória ouça teu clamor, ouça o teu atendimento, te encha da glória dele, fale contigo e mostre as almas que ele tem separado para ti, seja no trabalho, na escola, longe ou perto daqui. Cada um no seu chamado recebe essa unção, porque Deus está querendo fazer uma grande obra neste lugar, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.
A vontade que eu tenho, irmãos, é de continuar. Mas nós vivemos presos ao Cronos, né? Temos um tempo, mas recebe você que está aqui. Não deixe esse momento ser um momento qualquer na tua vida. Não deixe esse momento ser algo que passou. Não sai daqui dizendo o culto foi uma bênção, Deus falou comigo, não. Fala assim, eu estou na bênção, porque Deus está tratando comigo. Amém?